Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos. Bom dia, Regina, bom dia, Celso, bom dia, Davi Zilberstein. Bom, riscos e oportunidades. Vamos começar direto. E aproveitando aqui o perfil dos nossos debatedores, queria lembrar o seguinte: durante muito tempo, em diversos momentos da história do Brasil, nós tivemos dois constrangimentos grandes ao crescimento econômico, ao desenvolvimento sustentado. Um foi crises do setor externo, crises do balanço de pagamento. Nós tivemos diversas crises nos anos 80, nos anos 90, vira e mexe a gente ia parar no Fundo Monetário Internacional, e isso foi um grande constrangimento ao crescimento econômico em diversos momentos. O outro foi a energia. O outro foi a energia que, o último episódio, abateu o governo Fernando Henrique Cardoso e exigiu uma ação rápida e tal, da qual uma ação de recomposição, da qual Davi Zilberstein participou e foi um dos líderes. Bom, então eu vou colocar dois assuntos, começando com a Regina Nunes, presidente da Standard & Poor's, que é a questão do constrangimento externo para o crescimento da economia brasileira. De um modo muito interessante, o problema mudou, né? Nós tivemos, historicamente, problemas de falta de dólares, e agora nós temos um problema de excesso de dólares na economia brasileira. Nós sempre tivemos problemas de excesso de desvalorização do real. O real foi de 2 para 4 em 2002, por exemplo, gerando inflação, crise, etc. E agora o real está ali 1,67. Muita gente falando em doença holandesa, etc. Regina Nunes, como você vê essa questão do constrangimento externo no dia de hoje? Bom, eu não vejo como problema nenhum. Excesso nunca é problema, desde que você tenha para onde direcionar. O problema é falta. Então, todas as posições que você colocou de desvalorização de moeda ou de problemas de inflação que geravam essas desvalorizações da moeda, desequilíbrio, falta de transparência, uma série de pontos que hoje não existem mais para o Brasil. Então, o câmbio primeiro é flutuante. Então, não é excesso, é o real. Real, tanto a moeda quanto o câmbio. E o câmbio não deve ser feito só com uma moeda como o dólar. É um hábito ruim ser feito em relação a uma moeda. Se você tem uma moeda forte, valorizada, uma economia com crescimento acima da média mundial, hoje, e muito próximo de países asiáticos, claro que não comparado à China, mas países asiáticos que são voltados à exportação. O Brasil, ele não é voltado à exportação. Ele tem um mercado doméstico extremamente forte e exporta para fazer o balanço das suas contas. Na verdade, a exportação é importante para ser uma fuga quando você tem problemas domésticos e para você continuar exportando. Eu vejo assim, no Brasil foi uma decisão do país e da sociedade, da indústria e de toda a parte privada, junto com a do governo. A exportação ela é como se ela fosse um balanço entre o que você tem. Então, acho que o pessoal falou aqui, o Sicupira, todo mundo, de uma sorte estar no Brasil. Existe uma grande sorte para alguns tipos de empresa de terem sido criadas no Brasil e de poderem ter um balanço com o mercado internacional. Então, ponto 1. O dólar, ele é exatamente o que ele tem que ser em relação à nossa moeda. Existe uma discussão de curto prazo, que, na verdade, uma agência de rating acredita que só o longo prazo é o que importa, e o longo prazo é feito de vários curtos prazos. Então, a valorização do real em relação ao dólar reflete a desvalorização do dólar no mundo inteiro, a valorização do real por ter uma economia que está crescendo e, portanto, seu produto interno é maior. Se o seu produto interno é maior, você tem que valer mais em todas as moedas, desde que você não vai emitir papel moeda. Então, tentando não ser longa em uma coisa que não é simples, mas que pode ser, talvez, concisa, existe um ponto ruim no passado onde você tinha 4 reais para $1. Aquilo estava errado e foi momentâneo. E tanto que foi momentâneo que não durou por muitos anos. Agora, quando você vem para hoje, o longo prazo do Brasil dos últimos 15 a 20 anos é uma história de sucesso econômico em transparência, previsibilidade, muito longe do que poderia, mas muito acima do que se esperava. Então, fica refletido no curto prazo.